E aí galera, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Kempis Bonifácio, tá? Sou da cidade de Castanhal, eu sou fisioterapeuta, né? E eu tô fazendo esse vídeo aqui só para complementar a história que o Frontin contou aí no YouTube, do Torneio dos Gladiadores, falando do Vale Tudo, do MMA, daqui do estado do Pará. Bem, em 2000, se eu não me engano não foi 2000, foi 2001, eu lutei com o João Bosco no Torneio dos Gladiadores lá em Coraci. Eu fiz a luta principal, a luta final, né? E aí o Frontin colocou aí no YouTube, eu estava aqui lembrando, já coloquei um comentário que foi muito engraçado, foi muito bom essa minha luta. Isso faz 20 anos, eu estou com 41, eu tinha 20 anos na época, pesava 80 quilos e foi logo depois que ele lutou com o Macaco. Ninguém queria lutar com o Bosco, todo mundo estava com medo, essa que é a verdade, né? Todo mundo estava pedindo um valor da bolsa muito alto para lutar com ele. E aí o Frontin falou com o meu professor na época, um dos meus professores, né, que era o Franklin Jones, que hoje é promotor de justiça aqui no estado do Pará, faixa preta dos Mel Souza, assim como eu sou faixa preta dos Mel Souza, assim como o Frontin também é faixa preta dos Mel Souza. Então o Frank morava no Rio e durante as férias ele vinha, por causa que os pais moravam aqui no Pará, e numa dessas vindas eu conheci eles em 97 e comecei a treinar com ele nas férias. Nas férias eles vinham e me passavam técnicas, né? Me ajudavam, tanto ele quanto o irmão dele. Eu tinha minha academia e tinha os meus alunos, mas eu treinava mais com os meus alunos, mas eles me ajudaram. Mas nessa luta, quem me preparou foi o Frank, e eu tive a ajuda de alguns alunos, que foi o meu primo Murilo Soares Rosa e o Marcelo, que é conhecido como Cobra, né? DJ Cobra, Marcelo Ais. E aí, galera, essa luta foi muito interessante porque é o seguinte, até esse momento, ninguém acreditava na minha pessoa, todo mundo duvidava que eu tinha capacidade, o pessoal dizia que eu tinha comprado a minha faixa, que eu não era faixa roxa, que eu não merecia. E aí fui lutar com o Bosco. Eu estava com 80 quilos e o Bosco estava com mais de 90. E na semana que estava antecedendo a luta, o Frontin foi colocar as faixas, né, de divulgação do evento. E onde ele chegava, o pessoal dizia que eu ia lutar só pelo dinheiro, que eu não me garantia, que eu era frouxo, né, que eu não ia lutar, que eu ia correr, que o meu negócio era grana. Ele começou a ficar com medo, começou a ficar preocupado que eu poderia estragar o evento porque era a luta principal, eu e João Bosco. E aí quando ele foi na academia do Baquete, que é um grande amigo meu, foi meu professor, eu fui o primeiro aluno do Baquete, né, quando ele montou a academia dele em 98. E aí ele falou pro Frontin, fica tranquilo que eu conheço o Kempis não é de correr, ele vai lutar e vai botar o Bosco para baixo, tu vai ver só. E aí o que foi que aconteceu? No dia do evento, a gente na casa do Frontin, isso atrás dos bastidores, né? Por trás dos bastidores. O Dentinho, que ia lutar também, estava lá e estava o tempo todo puxando conversa comigo, puxando papo comigo, porque ele estava preocupado, perguntando para mim se eu tinha bebido, se eu tinha usado alguma droga, se eu fumava alguma coisa, porque eu estava muito calmo e eu ia lutar com o João Bosco, porque o João Bosco ele era o cara em Coraci e que não era possível isso, estar muito tranquilo, sabendo que ia lutar com o Bosco. Eu estava muito tranquilo, fui para Coraci tranquilo, fiquei tranquilo até a hora da luta. Na hora da luta eu estava indo pro ringue e todo mundo gritando, Bosco, 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 né? Porque ele é de Coraci, e me vaiando. E aí veio um senhor, né? Isso foi bem engraçado, veio um senhor e disse assim, meu filho não vai lutar no ringue não, não vá para esse ringue, não suba. Eu perguntei, mas por que, meu tio? Você está muito magrinho. Aí vocês imaginam, né? Como é que eu tava, né? Eu tava com 80 quilos e o Bosco com mais de 90. E aí quando eu subi no ringue, eu vi o Bosco vindo. Sinceramente eu não estava acreditando, porque parecia um monstro, parecia um boi de tão grande que o homem era. Mas eu tinha treinado, eu estava confiante no meu técnico, que me treinou, e confiado em mim. Começou a luta, consegui botar o Bosco para baixo, o Bosco quis fugir do ringue, porque valia, isso era a regra, se fugisse do ringue voltava em pé, então isso não desmerecia o atleta. Quando ele quis fugir, o meu técnico disse para não deixar, para eu puxar para o meio do ringue. Puxei para o meio do ringue e durante 10 minutos fiquei com ele, né, no chão ali, dentro da guarda dele, segurando na axila e tentando bater. Ele tentava me bater e eu me defendia e vice-versa. Terminou os 10 minutos, eu fui para o meu corner e aí meu professor perguntou, né? E aí, você vai voltar?
E aí, galera, eu trabalhava no Bradesco na época, eu era caixa, né? Então não podia chegar machucado. Eu trabalhava na abertura de conta, então era a primeira pessoa que aparecia na agência e tinha que estar muito bem apresentável, né? E eu decidi não voltar para a luta, para o segundo round. Eu estava muito cansado e eu poderia ter lutado, ter continuado como guerreiro, mas eu pensei no meu trabalho. Eu tenho uma filha, né? Minha filha tinha acabado de nascer e eu não podia me prejudicar, né? Para vocês terem uma ideia, minha bolsa foi R$ 350. Eu trabalhava no Bradesco, eu ganhava na época R$ 1.500 e o meu vale alimentação era R$ 300. Então não fui pela grana, eu fui porque eu queria ser lutador de vale tudo, na época era vale tudo. Não tinha luva, né? Não tinha coquilha, era só o protetor de boca e porrada, né? Então eu lutei, né? No segundo round eu não aguentei voltar, eu pensei muito e achei melhor não voltar, porque eu não queria me machucar, já estava sem gás e eu poderia de repente pegar um soco, e aí como é que ia trabalhar segunda-feira, né? Ia ser ruim para o meu trabalho, ia ser ruim para a minha pessoa. E aí parou a luta, né? Finalizamos a luta. Eu desci do ringue e até estava um pouco meio triste. Quando eu andei por mim, o Bosco veio falar comigo, me surpreendeu, porque ele foi um cara muito humilde. Chegou lá comigo e perguntou de quem eu era a faixa preta. Quando eu falei para ele que eu era faixa roxa, ele não acreditou, né? Ele pegou, me deu um abraço, disse: cara, você é um garoto que me botou para baixo, e para me botar para baixo não tem ninguém, que eu sou faixa preta de judô. Eu disse: eu sei, eu também já pratiquei judô. E aí ele me deu os parabéns, me deu o número de contato dele para que eu pudesse ir em Coraci, né? Para poder treinar com ele, que ele gostou muito. Ele falou: porra, cara, olha só, tu me machucou. Aí ele levantou assim a costela, mostrou a marca, né? Onde eu estava batendo, onde eu estava dando soco. E isso para mim foi gratificante, não por ter batido no Bosco, não é isso, tá? A grande gratificação que eu tive não foi de ter batido, foi de sim de ser reconhecido, tá? Um lutador que na época era o top da categoria, era o temido em Belém. Eu lutei com ele com 10 quilos a menos, né? Enquanto os professores da época não quiseram lutar, pediam uma quantia muito alta na bolsa e não tinha como o evento pagar. Ele, claro, era o campeão, ele estava defendendo o título, ele ganhou muito mais do que eu. E eu fui porque eu queria lutar, eu fui porque o meu sonho era ser lutador, né? Mas uma das grandes coisas que eu conquistei naquele momento, para mim, eu fui vitorioso. E por quê? Porque eu peguei e a partir daquele momento, os professores em Belém, que diziam que eu era creonte, que diziam que eu não era a faixa roxa, que eu não era faixa roxa, que eu comprei minha faixa, que eu era medroso, né? Calaram a boca, engoliram seco. A única pessoa, pessoal, a única pessoa que realmente falou, acreditou o tempo todo comigo e na luta estava lá comigo, quando deu o intervalo do primeiro round, ele subiu e dizendo para eu voltar que eu ia conseguir, foi o professor Baquete, né, da equipe Baquete Team, o criador da equipe Baquete. Ele me conhecia desde pequeno, eu fui o primeiro aluno dele e até hoje sou grande amigo dele, é meu grande amigo, respeito muito. E quando eu comecei a treinar com Baquete, a gente sempre fazia taparia, né? Depois do treino a gente fazia muita taparia. Então ele disse para o Frontin, fica tranquilo que o Kempis não vai correr. O Kempis vai lutar, vai botar para baixo e vai ganhar. E aí eu vi o quanto é importante você seguir o seu professor, seguir um treino, né? Montar uma estratégia e o principal, pessoal, é confiar em você. Tá? Eu confiei muito em mim, eu confiava muito nos meus alunos, que eu sempre digo isso. Eu tive vários professores, o Frontin foi um deles, que me graduou a faixa marrom. E, poxa, agradeço a todos, todos fizeram parte, né? Eu comecei em 94 na PAN e tive vários professores, né? Eu saía de academia e ia para outra porque naquela época eu não tinha um poder aquisitivo tão bom, então eu tinha que ir para as academias que cobravam menos, né? E como eu era de Castanhal, ficava muito inviável para ir para Belém. Então eu comecei a dar aula em Castanhal em 97 e praticamente me graduei a faixa preta treinando com os meus alunos, tá? Eu não estou dizendo aqui, incentivando que hoje em dia você tem que fazer isso, treinar só com seus alunos e se graduar. Na época era uma necessidade, né? Isso a gente está falando de 1997,
né? Então aí já são 23 anos. Vocês imaginam, se hoje é um pouco difícil, imagina 23 anos atrás, né? Então eu treinava em Castanhal, morava em Castanhal. Eu ia uma vez por semana para treinar em Belém com o basquete. Quando eu saí do basquete, que eu fui para o Clube Cunha, eu ia uma vez por semana, então eu ia de 15 em 15 dias. Então eu treinava com os meus alunos. E a partir desse evento, o jiu-jitsu de Castanhal e do interior, ele começou a ser visto de uma outra forma. As pessoas começaram a me respeitar, começaram a ver que tinha jiu-jitsu, que a gente realmente estava dedicado a treinar, né? A gente estava com esse intuito, com esse interesse realmente de ir para frente, de ser lutador. Eu, infelizmente, eu decidi não seguir com a carreira. Foi uma questão realmente de escolha. É um fato interessante também, quando terminou a luta, que nós estávamos num carro, viemos num carro de Castanhal, os meus alunos que vieram comigo foi o meu primo, o Murilo Soares Rosa, e o Marcelo, né, que é conhecido no meio do jiu-jitsu como Cobra, hoje é professor também de jiu-jitsu, mas também é muito conhecido como DJ Marcelo Age. Esses foram as duas pessoas que vieram comigo, né, me acompanhar para ver a luta do Bosco, né, eu lutar com o Bosco, e foram os dois que participavam comigo nos treinos, né. Então agradeço muito a eles, até hoje tenho contato com o meu primo, Murilo, a gente treina muito ainda, na medida do possível, né? Já não tem mais a mesma idade, não tem mais o mesmo pique e nem a mesma disposição. E o Cobra também, que foi um dos meus primeiros alunos, um grande competidor, mas que por essas ironias da vida a gente acaba se afastando pelo esporte, porque a gente sabe que infelizmente não é tão bem remunerado. E vai chegar um momento que você precisa se manter e pagar suas contas, né? E aí um fato interessante, foi quando eu saí, né, a gente estava vindo no carro para Castanhal, e o Bosco chegou na esquina da rua do ginásio, onde a gente estava, com um troféu na mão, o dinheiro da bolsa do outro lado e a calça no ombro. Ele simplesmente entrou na farmácia, vestiu a calça, deixou o dinheiro, deixou o troféu, colocou um colete e voltou para tirar serviço de segurança. Galera, nesse momento eu decidi que eu não queria aquela vida para mim. Eu queria assim ser um lutador de vale tudo, eu queria viver da arte marcial, mas quando eu vi aquilo ali me tocou. Como é que um cara tão bom, como é que um cara que venceu o macaco, um cara que tinha todo o futuro, estava trabalhando como segurança depois de um evento, né? E aí vocês imaginem só, eu tinha apenas 20 anos e eu confesso a vocês com toda a verdade, sem um pingo de vergonha, eu disse não, eu não vou dar continuidade porque eu não quero ficar assim. Não que a profissão de segurança não seja uma profissão honrosa, não seja uma profissão justa, não é isso. Mas é que ele merecia mais. O Bosco, aqui no estado, ele era um campeão, né? Tinha ganho macaco, foi lutar para fora, lutou com alguns atletas aí fora, e ele merecia mais. E eu disse não, isso eu não quero para mim. Se for para eu quero lutar, mas eu quero estar bem, eu quero viver bem. Então são os dois lados da moeda. E foi por isso que eu não continuei no Vale Tudo, né? Que hoje é MMA. E aí eu preferi estudar, preferi trabalhar para poder realmente ter uma estabilidade, né? Porque aquilo me chocou muito. E foi isso. E uma coisa interessante também que aconteceu agora, falando do Frontin, né? Frontin é essa figura aí que eu conheço já há muitos anos e, porra, amo esse cara, o cara mora aqui no meu coração. O Frontin disse pra mim, Kempis, eu tava torcendo pra você perder, cara. Porque se você ganha, como é que a gente ia sair do ginásio? Como é que a gente ia sair de Coraci? Rapaz, quando ele falou isso, cara, eu não aguentei, né? Eu tava representando o time dele e o cara tava torcendo pra eu perder porque ele tava preocupado como é que a gente ia sair do ginásio, né? Para vocês terem uma ideia, galera, de quanto o Bosco era adorado, né? Infelizmente eu não tenho o vídeo da luta, já tem tempo que eu falo com várias pessoas. O Frontin, que era o dono do evento, não tem esse vídeo dessa luta, né? Porque logo depois ele foi pro Japão, então muita coisa se perdeu. Eu não tenho, eu não fiquei com fita nenhuma, naquela época era em fita, isso foi em 2000, foi 2001 se eu não me engano. E infelizmente eu não tenho o DVD da luta, né, o vídeo da luta, para mostrar para vocês, para confirmar o que eu estou falando. Só quem estava lá realmente que viu, que sabe, o pessoal do Clube Cunha, né, os meus alunos, na época o meu técnico, que é o
Dr. Franklin Jones, que ele é promotor de justiça, e o Frontin é quem estava lá que viu, né? E foi a partir daí que eu comecei a ser respeitado, que eu comecei a ser visto com outros olhos, né? E foi muito bom, como eu disse para vocês, que foi muito gratificante. Eu não ganhei a luta, mas eu saí vitorioso sim, porque eu aprendi muito. Eu aprendi o quanto vale a estratégia na luta, o quanto vale você ter pessoas que estão ali com você, os meus alunos que treinavam comigo, que sempre treinavam comigo, sempre treinaram comigo. Eu formei algumas faixas pretas, hoje eu já não dou mais aula, eu trabalho só com a parte da fisioterapia, mas todos os que eu formei sempre acreditaram em mim, sempre estiveram ali comigo do meu lado. Hoje cada um tem a sua equipe, tem outras equipes, mas a amizade continua da mesma forma. Nós somos amigos, muito amigos, vou na casa de praticamente todos, e a amizade continuou do mesmo jeito. Mas eu preferi seguir outro caminho, né? E escutar o professor, escutar o teu técnico, né? Na época eu treinei 3 semanas, tá? Eu não era atleta profissional, eu era bancário. Eu treinava à noite, a parte técnica, e de manhã eu fazia corrida e escadaria. Só isso, pessoal. Não fiz musculação, não fiz treinamento de alto rendimento, não tomava suplemento, praticamente foi isso. De manhã eu corria, junto com o meu ex-aluno, que é um grande amigo, o professor Joel Bombeiro, que foi o primeiro faixa preta que eu formei, e à noite a gente fazia a parte técnica. O Joel, o Cobra, o meu primo, os meus alunos da época, né? O Alan, o Aranha, que é um grande amigo meu, e foram essas pessoas que me ajudaram a conseguir esse feito, né, esse grande feito. E eu me saí muito vitorioso, né, e entendi que me saí muito vitorioso, não só eu, como Castanhal, porque daí pra frente começaram a ver que Castanhal tinha jiu-jitsu, começaram a respeitar os meus alunos, no interior começaram a perceber que realmente o pessoal não estava de brincadeira. No interior sempre teve gente, muita gente guerreira, não só em Castanhal, nos interiores, Salinas, Capanema, tem muita gente boa aí da minha época, né? Mas a gente não tinha tanto crédito, a gente não tinha tanto valor para o pessoal em Belém. O pessoal em Belém sempre inferiorizava a gente. Mas foi o que aconteceu, essa foi a história e eu tenho só a agradecer tudo que aconteceu, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai. É com os altos e baixos que a gente aprende, e é nas derrotas que a gente aprende mais ainda, que a gente adquire conhecimento. E eu não ganhei a luta, mas saí vitorioso sim, por tudo isso que eu já falei no vídeo. E eu quero só agradecer a todos que fizeram parte dessa história, da minha história. Agradecer você, Frontin, que é um cara que mora no meu coração, né? Um cara que eu admiro, que eu gosto pra caramba, que eu sempre dei o beijo na careca. E é isso aí, tamo junto. Abraço, Frontin.